Vejamos agora um conjunto de técnicas de programação em máquinas de Turing. Por exemplo, podemos pensar o controle, ou seja, o nosso estado, para representar, além de uma posição no programa, também uma quantidade finita de dados. Ou seja, podemos pensar que o estado do nosso controle é representado por uma tupla, que tem o estado, uma informação, por exemplo, A, e outra informação, por exemplo, tipo B. Ou seja, esse estado seria uma tripla que tem Q, A e B. E ele, novamente, o controle aponta para alguma célula da minha fita. Notem que aqui eu não estou estendendo o conceito de máquina de Turing. Eu estou apenas rotulando os meus estados com a notação de um estado e um conjunto finito de informações. No caso aqui, duas informações que são A e B. Por exemplo, se quisermos definir uma máquina de Turing para reconhecer as seguintes palavras. Uma palavra que começa com 0 tem sempre uns, 0 ou mais uns na sequência. Se a palavra começar com 1, então ela só tem 0, 0 ou mais vezes na sequência dela. Então, todas as vezes que eu vou analisar a palavra a ser lida, eu tenho que lembrar qual foi a primeira entrada lida. Uma forma de fazer isso é representar o estado e uma informação que foi a primeira entrada lida. Por exemplo, eu posso ter um estado Q0 e a primeira informação lida foi o 0 nesse caso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apenas procurar uns na sequência. Então, esta máquina de Turing, iniciaria no estado Q0 e ainda não leu ninguém, por isso branco. Se ele lê um 0, ela escreve um 0 e vai para a direita. E a partir daí, eu vou para um estado que eu estou chamando de Q1 e que leu como primeira entrada um 0. A partir deste ponto, a gente só pode ter uns no máximo, né? Ou seja, a gente só encontra uns, pode encontrar 0 ou mais uns. Então, em Q1, 0, cuja 0 foi a primeira entrada, foi 0, eu posso ler o 1, escrever 1, deixar ele inalterado e ir para a direita. Ou seja, aqui eu vou ler, vou consumir da minha entrada quantos uns eu quiser. Ao final, eu vou chegar ao branco, vou escrever o branco, vou para a direita e chego no estado de aceitação que eu estou chamando de Q1B. De forma análoga, se eu inicio com 1, eu vou para um estado chamado de Q1, onde eu só posso ler zeros. E depois de ler todos os zeros, eu posso ler brancos e ir para o meu estado de aceitação. Exemplo, se eu tomasse, fazer uma computação aqui, a palavra 011, ela inicia em quem? Em Q0B, ou seja, esse aqui é o estado inicial, Q0B, lendo um 0, ela escreve um 0 e vai para a direita, ou seja, eu teria uma dedução de quem? 0, Q1, 0, porque eu faço a mudança para esse estado. 1, novamente, eu estou no Q1, 0 e leio 1, o que eu faço? Permaneço no estado Q1, 0, só que vou para a direita. Então, eu teria uma dedução 0, 1, aí Q1, 0, 1. Repito isso porque eu estou no Q1, 0 e leio 1, ou seja, 0, 1, 1, Q1, 0, e tenho aqui um caractere branco ao final da minha fita. Bem, se eu estou lendo um branco, o que eu faço? Eu escrevo um branco e vou para a direita e alcanço um estado de aceitação, ou seja, 0, 1, 1, o branco, e aí vou para o
Q1, B, e esse é e Q1B é de aceitação. Logo, essa palavra foi reconhecida na minha máquina de Turing. Então, eu estou apenas dando rótulos para os estados com o estado de origem e alguma informação. Mas notem que isso não estende a minha máquina de Turing em sentido algum. Eu poderia, ter simplesmente chamado isso aqui de Q0, isso aqui de Q1, isso aqui de Q2 e isso aqui de Q3. Notem que é o mesmo autômato, só estaria rotulando as entradas dele, E funcionaria exatamente para reconhecer esta linguagem. Portanto, quando a gente fala de usar rótulos nos estados, ou seja, informações ali, a gente não está aumentando, a nossa capacidade, a nossa máquina de Turing em nenhum sentido. Apenas estamos usando alguns rótulos.